Opa, tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é Vargas Joaquim, do Vargas Santos TV. Tudo bem? Conforme eu prometi ontem, no pós-jogo, ontem que o Santos empatou com o São Paulo por 1-1, jogo realizado no Morumbi às 18h30, eu fiquei e prometi para vocês que ia fazer uma análise um pouquinho melhor de cada jogador, daquilo que ele desenvolveu dentro da partida de ontem do jogo no Morumbi. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho de cada jogador, pessoal, e aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? O que eu vou falar aqui do que aconteceu no jogo do Santos ontem, eu vou fazer uma análise daquilo que cada jogador, no meu ponto de vista, jogou. Do ponto de vista de um torcedor do Peixe. Tá bom? E aí, se de repente vocês falar que eu sou pessimista ou coisa do tipo, não sou torcedor do Peixe, tá? Eu quero o melhor para o nosso time e espero que o nosso time, no próximo jogo, domingo, às 4 horas da tarde, contra o Grêmio, já com torcida dentro do estádio, o que eu sei da notícia é que terça-feira os ingressos já se esgotaram, o Santos vai jogar de acordo com nos seus domínios e a torcida provavelmente vai ajudar o time do Santos. Isso é primordial. O importante é que o torcedor santista, que todos aqueles que prezam pelo time do Santos, continue torcendo, sem parar. O Santos vai precisar muito da torcida, muito mesmo. Foi muito legal ver o torcedor santista até o CT Rei Pelé apoiar o time do Santos, os jogadores ficaram impressionados com isso. Eu tenho certeza absoluta que quando teve aquela chamada conversa dentro do vestiário antes de entrar dentro de campo, eu tenho certeza que isso foi um assunto abordado. Você vê que o time do Santos jogou um pouco diferente, né? A gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo, mas eu acredito que o fato do Santos já fazer um gol tirou aquele peso de cima e que deixa uma esperança maior, que não era o ideal, mas diante do empate, jogando fora de casa, contra a torcida, com um time que está praticamente na mesma situação do Santos, foi um bom resultado, pessoal. É melhor empatar do que perder. O ideal seria ganhar, mas como isso não aconteceu, o empate está de bom tamanho. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o time do Santos agora, de jogador a jogador, daquilo que aconteceu na partida de ontem. E aí vocês analisam se vocês estão de acordo ou não daquilo que aconteceu, tá bom? Vamos fazer essa análise então, um pouquinho mais? Tá certo. Então é o seguinte, eu vou começar aqui na minha colinha pelo João Paulo. João Paulo ontem, pessoal, eu achei que ele não foi tão bem, mas também não foi mal. Inclusive eu achei que teve alguns momentos da partida, como aquela defesa que ele fez que o Luciano chutou, que ele saiu tampando o campo de ação do Luciano, o Luciano chutou de esquerda e ele defendeu. Foi um perigo que ele tirou da área do Santos e evitou um gol. Eu achei muito bom. Qual o problema do João Paulo, que todos já sabem, é que a saída de bola dele não é muito confiante. Se o João Paulo, eu acho que ainda dá tempo, se o João Paulo trabalhar bem, através do seu treinador, excelente treinador, Arzu, a saída de bola do João Paulo, com certeza ele vai ser um dos melhores goleiros do Brasil. Do Brasil. Porque o João Paulo, ele é aquele goleiro que joga no campo, mas que tem aquele estilo de jogador e goleiro de futebol de salão. Ele é muito rápido, ele tem uma explosão muito grande, né? É um jogador que quando você vê no reflexo, ele levanta, ele já vai. Ele não é aquele goleiro que... Mas algumas vezes ele tem aquelas indecisões na hora de sair na bola. Ontem, por exemplo, teve umas 2 ou 3 bolas que passaram pela área do Santos correndo e ele ficou parado, ele não fez nada. Então foi um momento assim que eu até marquei no caderno para mim fazer esse tipo de comentário aqui para vocês. Espero que eu tenho quase certeza que a grande maioria dos torcedores gosta do João Paulo. O João Paulo, muitos momentos, tem salvado o nosso Santos. Se não fosse por ele, o Santos, eu acho que nem nessa situação o Santos estaria.
Mas aí a gente vai falar de outros problemas do antigo técnico e não é o tema do vídeo de hoje, tá? Então, minha reflexão a respeito do João Paulo é essa, daquilo que aconteceu no Santos. Ele jogou bem, mas em alguns momentos isso aconteceu, e por um goleiro, assim como o zagueiro, alguns momentos são fatais, e se eles não corrigirem, com certeza eles terão um problema um pouco mais para frente, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do Vinícius Balieiro. Vinícius Balieiro, que foi nessa semana que o Carille treinou o time do Santos. Nós imaginávamos que ele ia sair com o Bosa, mas pela entrevista que ele deu na coletiva pós-jogo do Santos e São Paulo ontem lá no Morumbi, ele falou da preferência do Vinícius Balieiro. Ele falou que nos treinamentos ele dá um pouco mais de opção, assim como o próprio Bosa. Mas ele entendeu que o Balieiro era um jogador que, para esse esquema de jogo que ele ia desempenhar, por esse tipo de tática que ele ia colocar ontem contra o time do São Paulo, era o mais indicado. Eu particularmente acharia que seria melhor ele jogar no meio de campo, num esquema totalmente diferente. Mas como esse esquema de 3 zagueiros, e o Carille falou que os jogadores aceitaram e estão se acostumando com esse estilo de jogo, eu acho muito difícil o Carille mudar e começar de uma maneira diferente. Bem verdade que o time do Santos ontem, depois que saiu o Palha, o Carille votou no 4-4-2, né? Voltou no 4-4-3, 4-3-3, melhor dizendo. E aí o Santos deslanchou um pouquinho mais. Mas a gente vai falando de cada jogador e a gente vai entendendo um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho do Emiliano Velasquez, melhor dizendo. Ele é um jogador zagueiro, pessoal. Ontem a gente percebeu mesmo que muita bola que vinha, ele pro lado que vinha, ele pegava e chutava, né? É um jogador que não é muito rápido, é um jogador que, embora ele tenha aquele porte de capitão, assumiu a responsabilidade na derrota do Santos numa entrevista para a Rede Globo de TV aberta e tudo mais, mas o que ele pode dar é isso aí. Ele é muito bom muitas vezes de cabeça, mas é um jogador que no 1 contra 1 precisa tomar um pouco de cuidado, né? É um jogador que constantemente está falando com os companheiros. Ontem tinha argentinos jogando, no caso ele é uruguaio, mas tinha argentinos jogando contra o Uruguai. Existe uma rivalidade entre os países, meio que eles estavam meio que desentendendo o jogo inteiro com o centroavante do São Paulo, inclusive com o Caleri, que é muito difícil marcar. Mas o Santos, em termos de qualidade de passe, ontem ele errou muitos passes, ele não foi bem, mas é isso que o torcedor santista tem que aguardar. É um jogador meio zagueiro, ele não tem muita habilidade, para onde vai ele chuta, mas é um estilo de jogador que, nesse esquema que o Carille montou de 3 zagueiros, aparentemente está dando certo. Tá bom, pessoal? Vamos acreditar nele. O Wagner Palha, no meu modo de ver, o Wagner Palha foi um jogador que ontem também não jogou bem. Não jogou bem. Nas coberturas que ele deveria fazer para o Felipe Jonathan, que o Felipe Jonathan está jogando mais do meio de campo para frente, ontem ele atacou bastante. E nas horas que precisou do Wagner Palha, algumas vezes ele até chegou a fazer uma falta bizonha segurando o atacante. E ontem ele não foi bem não. Eu acho que dos 3 zagueiros, eu acho que ele foi o jogador que menos agradou. Mais agradou. Menos agradou, melhor dizendo. Entendeu, pessoal? Vamos lá pro Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, que foi deslocado para a lateral direita, na verdade. Ele que é um jogador que joga mais no ataque, mais no meio de campo para frente, mas já com o antigo técnico Fernando Diniz, ele chegou algumas vezes jogar na lateral direita. E nos treinamentos, muito provavelmente ele tem agradado. Só que ele tem ainda um pouco de dificuldade de marcação, né? O jogo do São Paulo, o jogo inteiro, o Santos jogando por uma bola, jogando no contra-ataque, mas o São Paulo teve 60% de posse de bola e o Santos 40% durante todo o jogo. E a maioria das jogadas foram feitas pela esquerda.
E como ele não é um marcador exímio, ele sofreu um pouco com isso. Mas ele foi muito colaborador, né? O Carille, ele fala muito disso. E eu acho que ele não foi razoável. Eu acho que ele não comprometeu de uma certa forma, porque a gente entende que ele não é um jogador da posição. Mas, no meu modo de ver, deveria colocar. Eu acho que durante essa semana, eu acho que ele vai vai ser deslocado muito provavelmente para outra posição, ou ele vai ser sacado e colocado o Maddison no lugar. Mas eu entendo que enquanto o Maddison não tiver 100% fisicamente, eu acho que a posição é do Marcos Guilherme. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo? O Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, que jogou do meio de campo para frente e foi incisivo em alguns momentos que o Santos desceu no contra-ataque. O lance do gol, por exemplo, eu não me recordo se ele estava na jogada, mas ele estava ali no ataque. Eu lembro que a bola foi para o Batistão tocou para o Zanocelo, que deixou meio que o Sanches na cara do gol, e ele bateu com maestria, tirando no goleiro, a bola bateu na trave e entrou. Golaço. Então o Felipe Jonathan, o problema que ele tem é que a torcida do Peixe já conhece como que é. Ele tem uma dificuldade enorme de marcação, mas ontem ele não jogou tão mal assim. Mas esse posicionamento dele jogar do meio de campo para frente, jogando um pouco por dentro e na linha de fundo cruzar e aparecer mais no ataque, deu um pouco de resultado, principalmente ontem, quando ele quase fez aquele gol, naquela bola que o Lucas Braga tocou para ele, uma bola que estava na linha de fundo, e ele chegou batendo com o Volpi, chegou e deu um tapa com a mão esquerda, e o Santos poderia ter ganhado a partida através do gol dele. Fora uma outra bola anteriormente a essa, que ele chutou com o pé direito, mas foi no meio do gol, o Volpi acabou pegando. Essa é a minha análise a respeito do Felipe Jonathan. O Camacho, gente do céu, o Camacho é um jogador que está sendo deslocado para jogar como primeiro volante, mas no meu modo de ver, o Camacho ontem ele não jogou bem, né? Tanto é que depois ele saiu e foi substituído. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha, que o Bosa entrou no lugar dele, né? O Bosa entrou no lugar dele. Ontem o Camacho, poxa, ele não marcou bem, errou muito passe. Alguns momentos da partida eu senti que ele não estava bem posicionado. Eu não sei se ainda ele conseguiu entrar nesse esquema do nosso técnico, e talvez ele não tenha se adaptado ainda de fato, mas individualmente falando, eu acho que ele não jogou bem. Ele não distribuiu, na hora que precisou marcar ele não marcou, na hora que precisou tocar a bola com rapidez ele não tocou, e espero que ele melhore um pouco, porque eu me recordo, pessoal, quando ele chegou, alguma parte da torcida no Campeonato Paulista começou a chamar ele de Camacho, 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 e aquela coisa realmente me intrigou um pouco, porque Campeonato Paulista é uma coisa, Campeonato Brasileiro é uma coisa totalmente diferente. O nível, embora eu acho que o nível do Campeonato Brasileiro é um nível não muito alto, mas o nível do Campeonato Paulista é abaixo do nível do Campeonato Brasileiro. Então, meio que na empolgação, alguns torcedores entenderam que ele seria a salvação do time do Peixe no meio. E a gente está vendo que isso não é verdade. É um jogador comum, é um jogador que não é... Mas é o que o time do Santos tem, mediante aquilo que o banco oferece, aquilo que o Carille tem de material humano para colocar dentro do time. Tá bom? Vamos para outra situação do Vinícius Zanocelo. Vinícius Zanocelo que ganhou a posição do Tardelli para jogar no meio de campo durante a semana. Inicialmente era o Tardelli que estava como titular, depois foi anunciado, de acordo com os treinamentos dos jogos de titular contra reserva, provavelmente ele deve ter se destacado, e o Carille optou por ele para jogar no meio de campo. Quanto à atuação dele, eu achei que não foi de pior, eu achei que foi boa, mas eu achei que ele estava um pouco sem ritmo ainda, né? O Carille pegou e falou muito bem durante a coletiva sobre ele, falou que é um jogador que, inclusive ele comentou que tem muitos jogadores na coletiva que estão pedindo passagem, né? E aí você começa a pensar quem são esses jogadores.
Eu acredito que não existe esses jogadores que estão fazendo tanta diferença. Tem o Ângelo, tá na seleção. Tem o Índio, que é o Ivonei, que até agora, no meu modo de ver, ele está com problemas e dificuldades para se firmar no time do Santos. Quem mais tem? Tem o Augusto, que desceu para o Santos B também junto com o Ivonei. Eu não consigo entender quem são esses jogadores. Ah, tem o Sandri, mas o Sandri está machucado. O Sandri é um excepcional jogador, mas ainda não está 100% para poder voltar. Então os jogadores do Santos não são jogadores que fazem total diferença. Mas eu acredito que nesse momento, pelo material humano que o Santos tem, eu acho que o importante é o conjunto. Jogadores individualmente falando, o Santos não é forte. Mas o conjunto ele pode se tornar forte para aparecer a individualidade de cada um. Tá bom? Vamos lá para o Carlos Sanches. Carlos Sanches, que sofreu uma contusão muito séria de ligamento cruzado, ontem, aos quase 5 minutos do primeiro tempo, fez aquele golaço. A bola bateu na trave e entrou. Né? O Carlos Sanches, é assim, eu poderia falar que no primeiro tempo ele até jogou bem. Mas como sempre está acontecendo, no segundo tempo ele cai de produção, pessoal. E isso incomoda um pouco, porque o jogo hoje, numa velocidade como está, aquela marcação cerrada que tem, se você bobeou na hora de você dar um tapa, na hora de você tocar, o jogador adversário já chega junto e impede a situação para você. Então, o Carlos Sanches é um bom jogador, melhor dizendo, tem que ficar no campo, tem que jogar no time do Santos, só que ele precisa melhorar. Só que a torcida precisa entender que era um jogador de 37 anos, que ele não tem mais uma vitalidade do que ele tinha quando era mais novo. O melhor momento dele, na minha opinião, eu já falei em outro vídeo aqui anterior, que foi na época que o São Paulo estava lá, que o Santos foi vice-campeão brasileiro. Você se recorda quantos gols bonitos ele fez, bem fisicamente, fazia gol de falta, fazia gol de cabeça, fazia gol de tudo quanto é jeito. Para mim foi a melhor época dele, foi a melhor fase de jogador dentro do Santos. Hoje em dia, a impressão que dá é que depois da contusão, e aí a gente pode colocar um pouco da idade também, ele está com um pouco mais de dificuldade. Então vamos dizer que ele jogou razoavelmente bem. Né? Precisa fazer um esquema que favorece ele, mas o Santos nessa altura do campeonato todos têm que correr, não tem jeito. E aí o Sanches, quando precisa de um pouco mais de vigor físico, o Santos não pode contar com ele, infelizmente. Tá? Vamos lá para o Marinho. Marinho que ontem caiu demais. É bem verdade que ele tomou muita pancada, pessoal. Os jogadores ele tomou muita pancada ontem dos jogadores. O Klaus ontem evitou de até dar algumas faltas, né? Jogadores e jogos como esse, o juiz entende que tem que ser que nem Libertadores, tem que deixar o jogo correr. Mas o Marinho ontem tomou muito pancada. O que acontece com o Marinho é que a maioria dos árbitros que estão apitando o jogo do Santos acabam estudando o histórico de cada jogador. E o Marinho é um jogador que vem caindo em demasia, caindo demais. E aí isso irrita o torcedor, irrita o árbitro. E o árbitro, quando vai fazer a partida do Santos, já vai com esse histórico dele. Então o Marinho precisa levantar, jogar, voltar à fase que ele estava anteriormente e deixar a torcida satisfeita, Marinho. Não tem jeito, cara. Tem que parar com essas conversas que você tem, de falar que vai sair, jogar até o final do ano. Primeiro você fala que você estava não infeliz, que não fizeram um plano de carreira para você, mas a idade que você está, não sei se isso ocorre, que você viu muita gente sair e você ficando. E aí depois você fala que você tem amor eterno pelo Santos, então você precisa decidir o que você quer. A torcida do Santos nesse momento precisa de você. Tá bom, Marinho? Um abraço para você. O Léo Batistão. O Léo Batistão realmente só jogou bem o primeiro jogo, pessoal. Assim, no meu modo de ver, o Léo Batistão está deixando um pouco a desejar no time do Santos. É um jogador assim que não é centroavante nato. É um jogador que cai pelas beiradas, né? Dá opção para aquele que está entrando no meio de campo. Só que o Santos não tem esse jogador ainda. Não tem esse jogador incisivo, né? Então era um jogador que a hora que a bola vai para ele, ele tem uma lentidão. Ele abre os flancos para o jogador
fazer o pivô para o jogador poder entrar. Ele até tabela em alguns momentos, mas não é um jogador que faz gols, né? É um jogador que está ali jogando para o esquema do Carille, né? Eu sinceramente eu não vejo que ele seria, no meu modo de ver, se ele continuar dessa forma, eu acho que deveria dar uma oportunidade para o Diego Tardelli.